Somos da Carbonfy, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. Oi, pessoal! Hoje nosso papo é sobre a Tesla. Olha, muita gente viu, a recente decepção com os resultados trimestrais da empresa. O foco inicial foi muito guerra de preços nos elétricos, concorrência aumentando, essas coisas. Mas parece que tem uma parte importante dessa história que ficou meio, escondida. A gente está falando do baque na receita que a Tesla tinha com créditos de carbono. Nossas infos aqui na Carbonfy, elas apontam uma queda bem forte, tipo uns 44% nessa linha de receita. Era basicamente um dinheiro fácil, que ajudou a sustentar a empresa por um bom tempo. Então, a nossa missão aqui hoje é investigar um pouco mais a fundo como que essa fonte, que era tipo um subsídio oculto, como ela secou assim de repente? E mais importante, o que isso diz sobre a rentabilidade real da Tesla? E que lições a gente pode tirar disso, pensando até no nosso mercado aqui no Brasil? Ok, vamos tentar entender isso melhor. Para começar, acho bom a gente diferenciar bem, Que créditos eram esses que a Tesla vendia? Não é o crédito voluntário que a gente vê empresa comprando para compensar a emissão. Exato, essa distinção é fundamental. Não tem a ver com o mercado voluntário. O que a gente está falando aqui são créditos regulatórios. Funciona assim. Alguns governos, principalmente lá na Califórnia e em partes da Europa, criaram regras bem diretas. Eles basicamente estabeleceram cotas, dizendo para as montadoras, olha, uma parte das suas vendas tem que ser de veículos de emissão zero, os EVs. E a Tesla, por muito tempo, estava praticamente sozinha nessa, Basicamente sim, por anos. A Tesla não só cumpria essas cotas, como ela superava, mas superava muito. Eles fabricavam muito mais carro elétrico do que o mínimo que a lei pedia. E isso, claro, gerava um excedente enorme desses créditos que a regulação criava. E aqui a coisa fica bem interessante, O que eles faziam com esse crédito sobrando? Vendiam, e olha, não era qualquer venda. Vendiam a preço de ouro mesmo. Para as concorrentes. As montadoras tradicionais, tipo GM, Stellantis, dona da Fiat, da Jeep, e outras que estavam, digamos, atrasadas nessa corrida da eletrificação, essas empresas não conseguiam cumprir as cotas sozinhas, então precisavam comprar os créditos da Tesla para evitar multas pesadas. Era quase um pedágio para a Tesla, Tudo por causa da regra. Nossa, uma bela vantagem competitiva criada pela própria política ambiental. Mas e o impacto financeiro disso para a Tesla? Era só um bônus ou era algo mais estrutural? Era bem mais estrutural do que muita gente imaginava na época. O ponto-chave aqui é que essa receita dos créditos era quase 100% margem bruta. Como assim 100%? Pensa comigo. Para fabricar um carro, você tem custo de peça, de mão de obra, de fábrica, um monte de coisa. Agora, para um crédito regulatório que você ganhou por superar uma meta, qual o custo de produção dele? Nenhum, Ele surge da regra. Exatamente. Então, era dinheiro entrando quase limpo no caixa. Uma receita com margem altíssima. Entendi. Então, não era só um extra. Isso acabava maquiando um pouco a saúde financeira real da venda de carros. Com certeza, funcionava na prática como uma mesada vinda da regulação. Um subsídio que não tinha esse nome, mas que inflava as margens de lucro que a Tesla mostrava para o mercado. Isso, de certa forma, escondia um pouco a pressão que já existia sobre a rentabilidade da venda dos carros em si, por causa da concorrência, dos custos. Para um analista mais atento, isso já era um sinal amarelo, sobre a sustentabilidade desse lucro tão alto. Não era só um detalhe na contabilidade, não. Era um pilar importante que ajudava a contar a história de sucesso e lucratividade da Tesla. Entendi perfeitamente. Uma vantagem que nasceu da regra. Mas aí, essa fonte secou. Essa queda de 44% que a gente mencionou é muita coisa. O que aconteceu para esse fluxo de caixa que parecia tão certo desabar assim? Olha, a ironia é que o que aconteceu foi, em grande parte, o sucesso da concorrência. As outras montadoras finalmente acordaram para o desafio, Aquele que a própria Tesla ajudou a criar e que as regras exigiam. Elas começaram a produzir e vender os próprios elétricos e híbridos plug-in?
em quantidade suficiente. Isso, exatamente. Foram pressionadas, claro, pelas possíveis multas, mas também pela necessidade de competir nesse novo mercado. Aumentaram muito a produção de VS e híbridos plug-in. E o que é fascinante é a dinâmica de mercado que isso criou, né? De repente, aquelas montadoras que antes precisavam comprar os créditos da Tesla... Passaram a cumprir as próprias cotas. Exato. Muitas delas começaram a gerar até os próprios pequenos excedentes. E aí, o que acontece com a demanda pelos créditos da Tesla? Desaparece. Ou quase isso. Praticamente evaporou. O mercado para esse produto super lucrativo da Tesla, os créditos excedentes, simplesmente sumiu ou ficou muito pequeno. Foi basicamente o fim de um monopólio que nasceu e viveu por causa da regulação. E claro, lei básica de mercado, com a demanda despencando, o preço dos poucos créditos que ainda sobravam para vender caiu junto. A festa acabou, né? Faz todo sentido. A concorrência chegou lá nesse jogo específico da regulação. Agora vamos conectar isso. Qual o impacto direto dessa mudança dentro da Tesla? Como que perder essa receita afeta a empresa no dia a dia, na estratégia? Bom, o impacto mais óbvio, o mais imediato, é que tira uma camada de, digamos, verniz dos resultados financeiros. Aquela pressão real da guerra de preços, da competição forte, especialmente com chineses, e os próprios custos de produzir os carros. Tudo isso fica mais visível agora no balanço. Aquele colchão financeiro, aquela segurança extra que os créditos davam, meio que sumiu ou diminuiu muito. A realidade da competição no negócio principal de vender carros ficou mais crua. Imagino a pressão interna que isso gera. E do ponto de vista mais estratégico que muda para eles. Muda bastante coisa. Se a gente olhar o quadro geral, perder essa receita de margem altíssima aumenta e muito a pressão sobre as outras grandes apostas da Tesla, as mais futuristas. Você diz tipo o software de direção autônoma, o FSD, o robô Optimus, inteligência artificial. Exatamente. Essas áreas que até agora geraram muito mais expectativa, muito mais hype do que receita de verdade, né? Pois é. Agora, mais do que nunca, essas apostas precisam começar a entregar. E não só promessa, mas lucro real, lucro substancial. Isso se torna fundamental para justificar o valor de mercado da empresa, o valuation que sempre foi muito alto, muito baseado nessas expectativas futuras. Aquela era do lucro mais fácil, turbinada pela regra, acabou. A Tesla agora está sendo forçada a provar seu valor mais pela operação principal e pela capacidade de transformar essas novas tecnologias em dinheiro de verdade. Parece mesmo uma nova fase bem mais desafiadora para eles. E essa história toda, sabe? De um mercado regulatório que surge, impulsiona uma empresa e depois meio que murcha. Isso tem lições importantes para a gente, não tem? Especialmente aqui no Brasil, que está discutindo tanto política climática, mercado de carbono. Sem dúvida alguma. O caso da Tesla é quase um estudo de caso ao vivo, né? E serve sim como uma espécie de conto de advertência. A primeira grande lição, e acho que muito relevante para nós, tem a ver diretamente com o nosso futuro Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, o SBCE. Que é aquele sistema que vai colocar limites e preço nas emissões das grandes indústrias aqui, certo? Isso, a ideia é essa. E a conexão com a Tesla é a seguinte: o que aconteceu lá mostra a volatilidade, a instabilidade que pode existir em mercados criados por decreto, por mandatos do governo. Eles podem funcionar por um tempo, podem até acelerar uma tecnologia, como fizeram com os elétricos da Tesla. Mas eles também podem mudar muito rápido ou até sumir, quando as condições que os criaram mudam. Como aconteceu quando a concorrência da Tesla começou a fazer os próprios elétricos? Exato. Isso levanta uma questão importante sobre a robustez, a solidez desses sistemas no longo prazo. Então, a lição para o nosso SBCS seria buscar uma base mais firme, mais resiliente? Acho que sim. Reforça muito a importância de construir o SBCE e qualquer política de preço no carbono em cima de coisas mais sólidas. O foco tem que ser em incentivar redução e remoção de emissão que seja real, que dê para medir, para verificar, e que de preferência seja permanente.
Se a gente depender demais de mecanismos de cota, que podem ser cumpridos de formas que não levam a uma descarbonização profunda de verdade, a gente pode criar instabilidade lá na frente. A força do sistema vai depender muito da qualidade, da integridade do que está sendo negociado ali. Muito interessante essa conexão. E tem mais alguma lição que a gente pode tirar? Você mencionou a estratégia das outras montadoras. Sim, tem uma segunda lição, talvez um pouco menos óbvia, mas que conversa com o debate aqui no Brasil sobre as tecnologias de transição energética no transporte. A dependência que a Tesla criou dessa receita específica dos créditos ligada só aos carros 100% elétricos mostrou um ponto fraco quando o cenário mudou. De forma indireta, isso pode ser visto como uma validação da estratégia brasileira de apostar também em outras soluções como o híbrido flex a etanol. Como assim? Explica melhor. Bom, se as montadoras que atuam aqui tiverem um portfólio mais diverso de tecnologias de baixa emissão, não só carro elétrico puro, mas também híbridos eficientes, especialmente os que usam o nosso etanol, isso pode dar mais flexibilidade, mais resiliência para elas cumprirem as metas de emissão que vierem por aí. Ah, entendi. Reduz a dependência de uma única tecnologia que pode ter seus altos e baixos no mercado ou na regulação, como a gente viu com a Tesla. Exatamente. É uma forma de mitigar riscos, né? Tanto regulatórios quanto de mercado. Uma diversificação estratégica. Faz sentido diversificar para ter mais segurança. E imagino que para quem investe, para quem analisa empresas, principalmente nesses setores de tecnologia, ou setores muito influenciados por regras do governo, também tem um aprendizado aí, né? Com certeza. E aqui a gente volta naquele ponto da qualidade do lucro. O caso da Tesla é um lembrete muito forte da necessidade de olhar o balanço com lupa, de entender de onde está vindo o dinheiro, a rentabilidade. É fundamental separar o que é lucro da operação principal, no caso da Tesla, vender carros e serviços, daquilo que vem de uma condição favorável da regra, de um ganho contábil que não vai se repetir, ou de outras fontes mais, digamos, artificiais ou temporárias. Porque essa receita mais artificial pode acabar escondendo problemas no negócio de verdade, é isso? Exatamente, por anos essa receita dos créditos ajudou a mascarar a pressão real da concorrência e dos custos no negócio principal de carros da Tesla. Talvez uma análise mais cética que questionasse quanto tempo essa fonte de receita duraria pudesse ter visto esse risco antes. Fica a lição. Não olhar só o número final do lucro, mas entender como ele foi formado. Um ponto crucial para analisar qualquer empresa, na verdade. Então, para a gente fechar essa análise, a queda na receita dos créditos não foi a causa da crise da Tesla, mas agiu como um sintoma forte, talvez um acelerador, dessa fase mais difícil e competitiva que eles estão vivendo agora. Seria isso? Eu vejo dessa forma sim. É o fim de um ciclo muito favorável para eles, o fim desse subsídio que não tinha nome, mas que ajudou demais no crescimento explosivo. O que isso significa? Que a Tesla está sendo forçada, talvez pela primeira vez, de forma tão clara, a competir em pé de igualdade ou quase isso no mercado automotivo global, que é brutalmente competitivo. A competição agora se baseia mais na eficiência de produção, no quão atraente o produto é por si só, nos serviços e na capacidade de fazer as inovações futuras virarem negócio rentável de verdade. Aquela rede de segurança foi retirada. O verdadeiro teste de resistência do modelo de negócios da Tesla, agora mais madura, está começando. Uma conclusão forte, sem dúvida, e que coloca os próximos passos da Tesla numa lente de aumento ainda maior. E isso me faz pensar numa última coisa. Uma provocação para quem está ouvindo a gente. Saindo um pouco da Tesla e até do setor automotivo, será que existem outros modelos de negócio por aí? Talvez alguns que a gente até admira por serem super inovadores ou muito lucrativos, que também podem estar, assim, quietinhos, apoiados em vantagens de regulação, em subsídios que não são tão óbvios, ou em outras ajudas que não vêm direto da operação ou do mercado. Como é que a gente pode, seja como analista, investidor ou só como cidadão mesmo, desenvolver um olhar mais crítico para tentar identificar essas dependências escondidas, antes que elas virem um risco grande, como aconteceu agora com a Tesla e esses créditos? Fica aí a reflexão. Uma reflexão excelente e muito necessária. Convida a gente a ter um olhar mais crítico e profundo sobre o sucesso das empresas.
E para mais conteúdos sobre o mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas, siga a Carbonify para se manter sempre atualizado.